A Europa foi por séculos o centro político e econômico do planeta e mantém hoje uma importância fundamental. Seu nome procede da mitologia grega. Europa era filha de um rei fenício. Atraído por sua beleza, Zeus transformou-se em touro e levou-a consigo para a ilha de Creta. A Europa é o segundo menor continente em superfície do mundo, cobrindo cerca de 10.180.000 km², ou 2% da superfície da Terra. A Europa é atravessada de oeste para leste pelo rio Danúbio, o segundo rio mais longo do continente, com 2.888 quilômetros de extensão, desde sua nascente na Floresta Negra, Alemanha, até desaguar no Mar Negro, no delta do Danúbio, na Romênia. Neste longo percurso, serve de fronteira entre 10 nações e atravessa importantes cidades, entre elas 3 capitais: Viena, capital da Áustria, Bratislava, capital da Eslováquia, e Budapeste, capital da Hungria. Budapeste é a cidade mais populosa, capital e principal centro financeiro, mercantil e cultural da Hungria, país localizado na Europa Central. É a 9ª maior cidade da União Europeia e recebeu a classificação de Cidade Global Alfa. Em 2016, possuía mais de 1.760.000 habitantes, de acordo com o Centro de Estatísticas húngaro. Entretanto, sua região metropolitana, também chamada de Grande Budapeste, possui mais de 3.270.000 habitantes. Budapeste foi fundada em 1873, com a fusão das cidades de Buda e Óbuda na margem direita do Danúbio, com Peste na margem esquerda. Seus habitantes chamam-se budapestinos. A cidade foi também a segunda capital do Estado Áustria-Hungria, um vasto e importante Estado europeu, sucessor do Império Austro-Húngaro, dissolvido em 1918 com o final da Primeira Guerra Mundial. Budapeste é considerada uma das cidades mais belas da Europa, sendo um dos maiores destinos turísticos do mundo. Em 2011, a cidade recebeu aproximadamente 4,5 milhões de turistas, sendo a 6ª cidade mais visitada da Europa. Para os que apreciam o turismo histórico, como é o nosso caso, um excelente local para se iniciar uma visita a Budapeste é o bairro Judeu, onde nos hospedamos na última vez que por lá passamos. Uma de suas ótimas atrações é a grande sinagoga ou Sinagoga do Rani, a 2ª maior sinagoga do mundo, atrás apenas da Sinagoga de Jerusalém. O magnífico templo pode acolher mais de 3.000 pessoas no seu interior, e é onde não apenas judeus de Budapeste, mas de todo o mundo se reúnem regularmente. É um lugar que vai fazer você se encantar. É impossível não se surpreender com a fachada do prédio da sinagoga e os ares que ainda se respira ao passar pelo local. Externamente, o maior destaque é para 2 torres brilhantes com cúpulas negras e douradas, que a tornam um edifício único no seu estilo. Todas as torres incorporam 4 relógios oitocentistas. Esta sinagoga foi construída entre 1854 e 1859, seguindo o design do arquiteto vienense Ludwig Forster. O estilo predominante do templo é o mourisco, embora também combine toques bizantinos, românticos e góticos. A comunidade judaica na Hungria é uma das maiores na Europa, com cerca de 120.000 membros. É também, de acordo com uma pesquisa recente da União Europeia, a mais preocupada com o aumento do preconceito antissemita na Europa.
Isto justifica as medidas, a beleza e o carinho dos budapestinos com esta sinagoga. A herança judaica ainda encontra-se forte por aqui e é um dos motivos que faz com que o local seja um dos mais procurados pontos de visitação de Budapeste. No interior, impera um estilo que antecipa o Art Deco, muitos candeeiros e um grande lustre coroam os tetos. E as paredes estão adornadas com imponentes arcos recheados de detalhes típicos dos séculos precedentes. O altar, brilhantemente planejado, é construído em madeira, entre outros materiais, e o centro é recoberto pela cúpula branca decorada com arabescos dourados, que esconde um potente órgão. Os mantenedores da sinagoga. Uma placa em homenagens e lembranças afirma que em novembro os senhores Fleischmann Moses e Fleischmann Werber Mirjan foram mortos pela organização fascista Arrow Cross, nas margens do Danúbio. Em memória do querido avô Eitan Porat, que lutou até o fim da vida para que as pessoas jamais se esquecessem do Holocausto. Mais acima, uma homenagem ao senhor Laszlo Hekshi, falecido em 10 de maio de 1995. No pátio interno da sinagoga há um cemitério judeu, um pouco acanhado se o compararmos ao cemitério judeu de Praga. Uma placa em mármore branco com inscrições douradas destaca: Memorial do Holocausto, em memória dos 6 milhões de judeus, entre eles 400 mil húngaros mortos no Holocausto durante a Segunda Guerra Mundial. Nunca mais, 1944. Ao lado, uma placa de granito preto mostra os nomes de todos os judeus de Budapeste mortos no terrível episódio. E mais ao fundo no pátio está a Árvore da Vida, uma escultura similar a um salgueiro chorão, no qual cada folha tem escrito o nome de um dos 400 mil judeus húngaros assassinados durante o Holocausto. Esta escultura foi construída em 1991. Infelizmente, mesmo antes do início da Segunda Guerra Mundial, o nazifascismo tinha muitos adeptos entre as autoridades do país e partidos políticos pró-nazismo, como a Arrow Cross ou o Partido da Cruz Flechada. Este, em um curto governo, de novembro de 1944 a março de 1945, assassinou de imediato de 10 a 15 mil judeus que eram lançados no Danúbio e 80 mil pessoas, incluindo muitas mulheres, crianças e idosos, foram deportados da Hungria para o campo de concentração de Auschwitz, na Polônia. Em março de 1944, tropas nazistas ocuparam o território húngaro, acelerando o processo de deportação de judeus, principalmente para serem exterminados em Auschwitz-Birkenau. Na grande sinagoga funciona também um museu que exibe uma grande coleção de menorás, os castiçais judaicos e outros símbolos dos judeus. Um busto em bronze de Raoul Wallenberg e grande coleção de fotos mostrando a escavação de valas comuns do gueto de Budapeste com a retirada de corpos e outros horrores. Entretanto, em meio a essa grande tragédia, surgiram alguns com o mesmo espírito de Oskar Schindler. Nesta lápide foram gravados os nomes de mais de 20 cidadãos
que, correndo todos os riscos, salvaram alguns milhares de judeus, escondendo-os e fornecendo documentação falsa para que se livrassem dos campos de concentração nazistas. O primeiro, Raul Wallenberg, e o último, Sampaio Garrido, eram embaixadores, respectivamente, da Suécia e de Portugal, e concederam passaportes diplomáticos para centenas de judeus, que assim saíram de Budapeste em segurança antes de serem apanhados pelos nazistas. Porém, vamos deixar as tragédias e amarguras do Holocausto Judeu de Budapeste para conhecermos outras atrações desta bela cidade. Vamos percorrer toda a Avenida Andrássy. A Andrássy é a mais bela e emblemática via pública da cidade. Um boulevard que remonta ao ano 1872 e se inicia na Praça Elizabeth e termina no interior de um grande e histórico parque, no passado um pântano destinado à caça da nobreza, passando antes pela Praça dos Heróis. A Andrássy é ladeada por casas e palácios em estilos neoclássico, neorrenascentista e eclético, que apresentam belas fachadas e lindos interiores. Foi incluída como Patrimônio Mundial da Unesco em 2002. A Andrássy tem 2,5 km de extensão, sendo chamada o Champs-Élysées húngaro. Em alguns cruzamentos, é dotada de rotatórias floridas. Em outras, mostra coleções de estátuas de seus principais heróis. E aqui chegamos na Praça dos Heróis Húngaros, um dos pontos históricos mais importantes da cidade. Está rodeada por 2 importantes edifícios, o Museu de Belas Artes de Budapeste, à esquerda, e o Palácio da Arte, ou Museu de Exposições Artísticas, à direita. Do outro lado fica a Avenida Andrássy, com 2 edifícios orientados para a praça, um residencial e o outro a Embaixada da Sérvia, antiga Embaixada da Iugoslávia. No centro da praça ergue-se o Memorial do Milênio, também chamado Monumento do Milênio ou Monumento Milenário, conjunto de especial relevância em Budapeste, com estátua dos líderes das 7 tribos magiares, que fundaram a Hungria no século IX. Na extremidade do obelisco há uma estátua do anjo Gabriel. Sob os arcos estão outras figuras históricas do país. A construção do memorial teve início quando se celebraram os 1000 anos do país, em 1896, e só terminou em 1929, quando a praça adquiriu seu nome atual. Ainda no lado esquerdo do Danúbio, portanto na antiga cidade de Peste, se localiza o Parlamento da Hungria, uma das maiores atrações de Budapeste. É um edifício gigantesco, sendo considerado o 2º parlamento do mundo, atrás apenas do Parlamento Britânico no Palácio de Westminster, em Londres. Foi todo construído em estilo neogótico, com lindos pináculos brotando de toda a sua estrutura. Se tivesse que definir toda a beleza do edifício em só adjetivo, diria que é uma construção radiante. Exuberante quando visto do interior de um barco de cruzeiros pelo Danúbio.
Porém, as vistas que mais impressionam o visitante são obtidas na margem oposta do rio, do chamado Bastião dos Pescadores, uma das atrações de Buda. O Parlamento de Budapeste é o local onde se reúne a Assembleia Nacional da Hungria e um dos edifícios legislativos mais antigos da Europa, que constitui um notável exemplo paisagístico da Hungria e um destino muito popular em Budapeste. Ergue-se na Praça Kossuth Lajos, na margem esquerda do Danúbio. Atualmente detém o título de maior edifício da Hungria. Tem uma superfície de 18 mil metros quadrados, 700 salas e gabinetes e 27 entradas. Tem uma sala central com cúpula, onde guardam a coroa do primeiro rei húngaro, Santo Estevão. Estima-se que cerca de 1000 pessoas estiveram envolvidos nos trabalhos, em cujos alicerces foram utilizados 40 milhões de tijolos. Em seu interior foram utilizadas 500 mil de pedras preciosas e 40 quilogramas de ouro. A aproximadamente 300 metros do edifício do Parlamento, sobre a calçada na margem do Danúbio, há um memorial diferente e dos mais expressivos. São 60 pares de calçados em estilo antigo, masculinos, femininos e infantis, esculpidos em ferro e chumbados no piso. Este memorial foi inaugurado em 2005 como homenagem aos judeus mortos por milicianos de uma organização fascista húngara antissemita chamada Partido da Cruz Flechada. Os judeus eram enfileirados à margem do rio Danúbio e fuzilados. Os corpos das vítimas caíam no que hoje é um dos pontos mais belos de Budapeste, para que as águas do Danúbio se encarregassem de dar um fim às suas existências. E aqui vamos chegando à Basília de Santo Estevão, cujo nome homenageia o santo rei Estevão I da Hungria. Estevão I tornou-se rei no ano 997, após a morte de seu pai, que sonhava em unir o seu povo em uma única nação cristã, porém sem conseguir alcançá-la. Estevão resolveu seguir o legado de seu pai, consolidando o cristianismo como única religião deste povo e permitindo à Igreja maior estruturação. Foi incluído no Livro dos Santos em 1083 pelo Papa Gregório VII. A Basília de Santo Estevão foi construída entre 1851 e 1868. É a maior igreja de Budapeste, tendo capacidade para 8.500 pessoas. Foi construída em estilo neoclássico, com planta de cruz grega, de 87 metros de comprimento por 55 metros de largura. A fachada principal completa-se com 2 torres gêmeas, os seus campanários. Na da direita está seu maior sino, que pesa 9 toneladas. Seu interior tem uma acústica impecável, razão pela qual frequentemente oferece grandes concertos para a população local e visitantes, cobrando preços acessíveis a todos os adeptos deste tipo de arte. Vejamos alguns minutos. As termas de Budapeste são as atrações que tornam a capital da Hungria um destino singular na Europa.
Budapeste foi construída sobre a maior bacia de águas termais do mundo e conta com mais de 30 termas diferentes espalhadas pela cidade. Por conta disso, recebeu o apelido de Cidade dos Spa. As termas de Budapeste são famosas desde antes dos romanos ali chegarem. Antes do século I AC, quando os latinos chegaram, os celtas que ali viviam já haviam descoberto as centenas de fontes de águas termais da localidade e usufruíam de seus benefícios. Após a chegada dos romanos, o vale onde Budapeste hoje se encontra recebeu a denominação de Aquincum, palavra que significa água em latim. Logo, a fama de Budapeste não ficou restrita ao Império Romano, sendo espalhada por toda a Europa e parte da Ásia. Mas foi somente com a chegada do Império Otomano no século XVI foram finalmente canalizadas e suas bacias transformadas em piscinas, as famosas termas. Os turcos eram amantes das casas de banho e descobriram o paraíso onde hoje está Budapeste. Atualmente, as termas de Budapeste mais famosas e ainda ativas são as que foram construídas no século XIX. Famosos também são alguns cafés de Budapeste. O Café New York é considerado o mais luxuoso café do mundo em um levantamento de 2011. É também um dos mais antigos, tendo sido inaugurado em outubro de 1894. Mas há outros cafés de extrema beleza e importância na cidade. O Mercado Central de Budapeste, conhecido também como Grande Salão de Mercado de Budapeste, é o maior mercado coberto da Hungria. O edifício onde foi instalado o mercado é um dos mais emblemáticos da cidade e sua construção se iniciou em 1894, terminando 3 anos depois. A zona de entrada é de inspiração neogótica e um elemento que o distingue é o teto, decorado com ladrilhos coloridos provenientes de Pécs. Durante as guerras mundiais, o mercado foi completamente danificado e esteve fechado muitos anos até o restauro completo em 1990, que lhe devolveu o antigo esplendor. O mercado oferece uma grande variedade de produtos em 3 andares. A maioria das bancas no piso térreo vende frutas, legumes, carnes, doces, caviar, especiarias e vinhos finos. O segundo andar abriga principalmente restaurantes, lojas de souvenir e um estande que serve langos frito, uma especialidade húngara. E agora vamos atravessar a Ponte das Correntes para conhecermos Buda, na margem direita do Danúbio. A Ponte das Correntes é a mais central das 41 pontes que atravessam o Danúbio no interior de Budapeste. Construída em 1849, a Ponte das Correntes é a mais antiga e bela das pontes de Budapeste. Sua obra, que demorou mais de 20 anos para ser finalizada, marcou a história da Hungria, com a união, então, de 3 cidades distintas que ficam nas margens do rio Danúbio: Buda, Peste e Óbuda. A Ponte das Correntes tem um comprimento total de 375 metros, sendo um dos cartões postais de Budapeste atualmente. A subida desta colina é bastante íngreme e, portanto, cansativa para ser feita por uma caminhada. A grande maioria dos visitantes prefere apanhar um teleférico chamado Funicular da Colina do Castelo, instalado na cabeceira da ponte, e que em não mais que 5 minutos sobe um desnível de 170 metros, atingindo o pátio do castelo. O Castelo de Buda, no passado, também chamado Palácio Real e Castelo Real, é um castelo histórico dos reis húngaros. Foi construído na encosta sul da colina do castelo, próximo do velho bairro do Castelo, o qual é famoso por suas casas e edifícios públicos medievais, barrocos e oitocentistas. Os trabalhos de construção começaram na década de 1410
e foram terminados em grande parte na década de 1420, embora alguns detalhes de menor importância tenham continuado até a morte do rei Sigismundo de Luxemburgo, seu grande idealizador e construtor. Entretanto, o que vemos hoje não é a versão original. O palácio medieval foi destruído no Grande Cerco de 1686, quando Buda foi capturada por forças cristãs aliadas. O palácio neobarroco que vemos hoje é fruto do projeto do arquiteto Lajos Haussmann, de 1891. No exterior do castelo se destaca a Fonte de Matias, que representa uma cena de caça real do rei Matias, disfarçado, para saber o que de fato estava acontecendo no país. Diz uma lenda que durante a caçada, o rei conheceu uma camponesa chamada Helena. Eles se apaixonaram, mas quando ela descobriu que ele era o rei da Hungria, percebeu que seu amor nunca seria completo e acabou morrendo de coração partido. Os húngaros às vezes se referem à fonte do rei Matias como a Fontana de Trevi de Budapeste. O Museu de História de Budapeste está localizado na ala sul do Castelo de Buda, no chamado Edifício E, estendendo-se por 4 andares. Este museu apresenta a história de Budapeste desde as suas origens até o final da era comunista. Lá, o visitante vai encontrar também a Galeria Nacional da Hungria e a Biblioteca Nacional. A colina ou morro do castelo apresenta outras atrações turísticas de grande interesse para todos os visitantes de Budapeste. Tomando algumas ruelas que se iniciam no castelo, o visitante pode fazer uma agradável caminhada até seu lado oposto. No lado oposto ao do castelo, na Praça da Santíssima Trindade, se localiza uma belíssima igreja em estilo neogótico, a Igreja de São Matias, construída na segunda metade do século XIV e amplamente restaurada no final do século XIX. Destaca-se pelo seu elegante e colorido telhado, constituído de azulejos hexagonais que formam entre si inúmeras flores, entre outros padrões. Entretanto, não é o original. Este foi destruído pelos bombardeios da Segunda Guerra Mundial entre 1944 e 1945. Sua torre é vista de longa distância, sendo chamada de Bela, pois a igreja foi construída no reinado de Bela IV. Na verdade, a igreja é dedicada a Nossa Senhora, porém é chamada popularmente de São Matias em homenagem a aquele rei, sendo considerada especial para o povo húngaro, uma vez que é o espaço sagrado de eleição, coroações e casamentos reais. Foi o local de celebração do casamento do rei Matias Corvinus em 1474, e daí seu nome. Refletindo a história da cidade, foi destruída e reformada diversas vezes. Os últimos 2 reis húngaros dos Habsburgos a serem coroados nessa igreja foram Franz Joseph em 1867 com a princesa Sissi e Carlos IV em 1916. Externamente, uma estátua equestre homenageia o rei Santo Estevão, o patrono da cidade. E a última atração turística da coluna do castelo é o Bastião dos Pescadores. Trata-se de um terraço no topo da colina, mas à beira do precipício, construído em estilo neogótico entre 1895 e 1902. A data de sua construção coincide, não por acaso, com a data de comemoração dos 1000 anos da fundação do Reino da Hungria, pela união de 7 tribos que habitavam a região. Eram denominadas tribos magiares. Não raro, ainda vemos a Hungria sendo chamada de país magiar. O Bastião dos Pescadores é, na verdade, um mirante, o melhor local para se observar
o setor leste da cidade, ou seja, Peste, do outro lado do Danúbio, e sua construção tinha exatamente este objetivo. Ponto de observação. Seu nome, Bastião dos Pescadores, foi dado porque no local, durante a Idade Média, funcionava uma associação e mercado de pescadores, que ali comercializavam seus produtos. A estrutura apresenta uma longa plataforma e 7 torres, que representam as 7 tribos magiares que deram origem ao país. Durante a Segunda Guerra Mundial, 75% da paisagem de Budapeste foram destruídas por bombardeios, inclusive o bastião. Este foi então reconstruído pelo engenheiro arquiteto, filho do profissional, que elaborou o projeto original. O Bastião dos Pescadores em Budapeste é um dos lugares mais fascinantes da cidade e, portanto, o mais frequentado. Tem jeito de castelo, apesar de não ser um castelo. É uma construção saída de contos de fadas, combinada com a paisagem do rio Danúbio e do Parlamento de Budapeste, na margem oposta do rio. Não conheço uma única pessoa que o tenha conhecido e não tenha se encantado com o bastião.